Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui na Educa Moving. Hoje com uma convidada super especial, Mara Blanc. Sejam bem-vindos, vão entrando. Olá, olá. Marcela, bem-vindos todos. Boa noite, Joana. Olá, boa noite. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Estamos esperando aqui a nossa convidada. Acredito que ela vai entrar pelo dela mesmo, porque o da sua Benf já entrou. Sua Benf, olá. Pois é, tô falando aqui, olá, sou Benf. Eu acho que ela vai entrar pelo da sua Benf, então, será? Não sei. Mara, você deve estar escutando a gente. Você vai entrar pelo Instagram da Sobenf ou pelo o teu perfil? Só pra gente saber aqui para convidar. Minha voz está estranha, melhorou? Tá ótimo. Tá boa, né? Uhum. A voz do Marcelo tá estranha. Não, aqui tá. Fala de novo, Marcelo. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. E corta? Corta, tá cortando para vocês? Pra mim não tá cortando. Às vezes pode ser a Tá, eu conexão vou de. convidar aqui pela Sobenf, que eu acho que é ela que tá aqui, tá? Eu acho que a Mara tá na sua Benf. É, eu vou convidar aqui. Grave a minha voz, é porque eu tô rouco. Mara, já mandamos o convite, viu? Olá, Olá, boa noite. Ei, Mara, entrou? boa noite. Só que a gente tá vendo o computador, tem que virar a câmera. Ah, peraí, que eu já viram ela. Peraí, deixa eu ver como é que ela tá. Melhorou aí? Não, ainda estamos vendo o computador, tem que virar ali naquela câmerazinha. Ali tem uma setinha redonda, sabe? Com duas setinhas Aham. na tela. Tá me ouvindo, não Estamos tá? ouvindo. Ouvindo sim, a gente só não tá te vendo. Qualquer coisa vira o celular, mas aí você não vai ver a gente, né? Melhorou? A gente Peraí, eu não ainda. sei que. Eu não Opa, sei que. peraí. Peraí. E agora, melhorou? A câmera que a gente tá vendo, ela tem que virar para ti, ela tá frontal, ela tá para o computador. Na tela tem um microfone, uma câmerazinha e tem duas setinhas redondinhas. É ali Tá, que você tem que clicar na ok. tela do teu celular. E aí vai virar a câmera para você. É que hoje ele já me deu problemas, sabe? Peraí, tô entrando. Tá tranquilo. Educar. É, eu tô entendendo. Realmente ele tá aqui no coisa. Peraí. Pessoal, sejam bem-vindos, vão entrando a nossa live hoje aqui com a Mara Blanc, nossa convidada especial Entrou? para abordar sobre Entrou? Vê se foi. agora tá só o símbolo da Sobenf. Tá a tela parada. Foi. Ah, é que agora você tirou a Deixa eu bater. imagem. De novo voltou o computador. Você tá conseguindo ver o microfone na tela? Tô Tá? sim, tá bem aqui. Do lado do microfone tem uma câmera, não tem? Uma câmerazinha? Do lado da câmerazinha, que é onde você tem que apertar.
Olá, sejam bem-vindos à nossa live, o pessoal que está entrando. Marcelo, você caiu, tá? E voltou agora. Eu tinha caído? Uhum. Olha, eu botei o símbolo da Sobenf e abri, tá? Tá. Sabe o que Tá. você faz? Pega o celular e vira para você, vira de costas, aí a gente vai ficar te vendo, você só não vai ver a gente. Assim, Isso, só que isso tá aí me agora vendo vira a câmera. agora? Agora Peraí. que Agora a Vai gente tá ser te assim. vendo. Pronto. É, não Só que tem jeito. Pronto, vamos lá. só não vai conseguir ver a gente, mas a gente tá te vendo. Não tem importância. Daqui a pouco ele volta. Mas tudo bem, estamos aqui. Mara, primeiramente, boa noite. Eu gostaria muito, muito de te agradecer o convite, né, de ter aceitado o nosso convite. Eu vou resumir bem rapidinho para você, mas a Educa Moving é aquele projeto que a gente começou lá no Feridas 2022, né, de uma empresa de lançamento online em plataformas. E aí, de lá para cá, a gente veio construindo os cursos, enfim, e finalizamos o primeiro agora, com as aulas todas gravadas, já todas editadas, enfim. E aí, agora a gente pretende fazer o lançamento já no próximo mês. Então, a gente está fazendo essas lives com enfermeiros e enfermeiras do Brasil todo, que são histórias de sucesso, que são inspiração, são pessoas que mostram para a gente de verdade que é possível empreender na enfermagem. E você não poderia faltar, porque é uma grande referência no Brasil, uma mulher desbravadora, né? Uma mulher que consolidou e solidificou a enfermagem dermatológica no Brasil, através da Sobenf, né? E vem desbravando ainda outras áreas, a podiatria, a estética. Você é uma grande lutadora, grande guerreira da enfermagem e é, sem dúvidas, uma grande inspiração para todos nós. E aí não podia faltar, né, Juliana? Com certeza, é uma referência. E a gente, quando pensou, não, a gente temos que chamar a Mara aqui, que ela vai trazer grandes contribuições aqui para os enfermeiros que estão acompanhando. E a É isso. Que bom. temática, né, que a gente, não sei, a temática que a gente quer abordar hoje é com relação a como ser uma franqueada. Porque como nós estamos abordando a questão do empreendedorismo, né, dos enfermeiros que querem abrir consultório, clínica, tem muitos que vão partir para a parte de mentoria, de cursos, mas aí a gente pensou, poxa, tipo, vamos trazer a Mara para ela compartilhar essa questão da clínica dela, né, de como é que foi isso, partiu a ideia, como é que foi o processo. Então a gente quer conversar um pouco sobre essa temática hoje. Que bom. Eu agradeço. Boa noite para todos e para todas que tiverem aí um tempinho para assistir. E eu acho, Marcelo, começo dizendo que você, para mim, também é uma pessoa de grande valor profissional. E você é uma pessoa também, Marcelo, que você nunca parou, né? Eu vejo você um empreendedor nato desde o primeiro dia que eu te conheci, né? E você continua, e você arduamente você trabalha de uma maneira também muito importante para a enfermagem. A Ju eu estou conhecendo agora, né, mais próxima, mas é um prazer, Ju, estar aqui. E a Juliana, e muito obrigada pelo convite. Espero que a gente possa conversar um pouquinho e que eu possa elucidar, né, esse caminho de desbravamento, vamos dizer assim, que é realmente árduo, mas que eu acho que vale a pena. Quando a gente acredita, né, em alguma coisa, quando a gente acredita, eu não falo nem de sonho, né, eu falo de oportunidades. Eu sou muito mais de oportunidade do que em sonho, na verdade. Sem dúvidas, Mara. Mara, eu queria que você começasse contando um pouquinho da tua trajetória, né? De como você chegou na enfermagem dermatológica, da sua paixão pelo tratamento de feridas, um pouquinho do nascimento da sua Benf, Sim. e até Mara Blanc, propriamente empresária, né? Empreendedora de sucesso. Já soube que a Mara já fez o primeiro milhão, né? Tem lá, né? E isso é muito inspirador. Na verdade, tudo que aconteceu na minha vida, nunca, como eu falei, foram trajetórias, né? Degrau por degrau, escada por escada, sempre pensando num fim, na verdade, não no princípio, no meio de fim, num fim, mas eu sempre pensei em planejamento, sabe, Marcelo? Eu acho que a gente não pode ficar feito gato da Alice. Se a gente sabe para onde quer ir, nós sabemos onde vai chegar. Na verdade, o meu primeiro momento, eu sou bióloga, né? A minha primeira formação,
e o que me chamou na atenção às feridas foi a questão de estudo de macrófago, né, na área das feridas, onde eu trabalhei com a parte de pesquisa, né, na especialidade, e a parte da microbiologia é o que realmente eu fiz para trabalhar, tanto que eu fiquei algum tempo trabalhando em bancada, e depois, então, eu fui trabalhar com controle de infecção hospitalar, na qual fiquei uns 10 anos trabalhando com controle de infecção hospitalar. E o que me chamava muito mais atenção eram algumas coisas com relação ao meu trabalho, tem muito mais história para contar, mas quando eu trabalhei na Saniplan, eu fui garota da Sani, né, durante 7 anos, né, e quando eu voltei da África, porque eu morei na África há um tempo, né, e foi tão importante na minha vida, porque a África me trouxe uma série de decisões do que eu queria fazer na minha vida, né, mais uma vez, e daí então eu decidi que realmente eu não queria mais continuar dentro de hospital, eu queria realmente fazer uma diferença no empreendedorismo, e aí fiz, né, minha primeira empresa, que chama 3B Saúde, na qual eu trouxe a enfermagem dermatológica, né, primeiro pela Universidade Gama Filho, que foi minha escola, tanto terminando a biologia, como também a parte de enfermagem, e eu vi que hoje essa autonomia e esse conhecimento, ela passava além dos bancos da universidade, né? Além de nós não termos essa disciplina, eu via uma enfermagem ainda muito do século passado, né? Uma enfermagem que a discussão é mesmo da própria história de enfermagem, eu acho que ela tem de ser discutida, uma enfermagem de Florence até o século XXI, pelas mudanças e pela característica da enfermagem que a gente tem hoje. Mas eu já pensava nessa enfermagem, né? Eu acho, sim, que a importância de passar pelos hospitais é muito importante, porque aí a gente ganha um corpo de conhecimento clínico, né, da doença, de toda a perspectiva de cuidado do paciente, mas eu achava que a enfermagem sempre fosse mais. E quando eu fiz essa trajetória voltei para o Brasil, né, trabalhando na África, onde eu vou todo ano, né, onde eu tenho um carinho enorme, ajudei a fundar a Associação de Feridas de lá, onde tem a Judite, também uma grande empreendedora dentro de Angola, e outras profissionais que a gente vem descobrindo, né, num país tão longínquo, aonde ainda a organização ainda não é tão bem feita, mas eu tenho certeza que vão chegar até lá. E quando eu abri a 3B Saúde, que eu fui para a universidade, primeiro a Universidade Gama Filho, depois Estácio. A Estácio, quando começou com o curso EAD, eu não queria mais curso EAD. Hoje eu estou na UESC, né, que é o UISC, que é a Universidade Municipal de São Caetano, né, em São Paulo, onde a gente está aí com alguns cursos de gerontologia, de podiatria, de oncologia e dermatologia. E veio esse caminho todo árduo, né, que a gente faz, mas de uma maneira muito prazerosa, porque já diz um ditado chinês: descubra o que você gosta de fazer e você nunca mais terá trabalho. Mas, assim, eu sempre fui eminentemente educadora, né, no sentido que, para mim, a educação liberta. A educação te dá autonomia, a educação te dá autoridade. E quando você tem esses pilares, pelo menos 3, né, de liberdade, de competência, de autonomia, você ganha o mundo, não tem mais quem te prenda. Isso não quer dizer que você não precise das outras pessoas, né? Porque, principalmente na área que nós trabalhamos, é muito importante que a gente tenha equipe multidisciplinar. E esse caminho, né, se passou, eu trabalho muito com consultoria, porque eu não quis mais ficar dentro de empresa, já então um pouco dentro de hospital, e eu decidi fazer a minha vida de uma maneira de consultoria, onde me dá a liberdade de eu trabalhar com quem eu quiser, como eu quiser, e ganhar o que eu puder ganhar, no sentido sempre favorecimento positivo na vida. E pensar no dinheiro, como eu vim pensando já há algum tempo, que o dinheiro é a forma que nós temos de uma moeda de energia daquilo que nós fazemos na nossa profissão. Então, o ganhar dinheiro para mim ficou muito claro na minha vida que eu merecia, eu sou merecedora de todo o dinheiro que vem e que eu consigo conquistar de uma forma muito limpa e muito clara, né? Porque a gente faz essa autonomia em nossas vidas para que isso possa acontecer. E eu vi essa enfermagem voltando, uma enfermagem ainda muito pequena, né? Muito na caixa, né? Ainda sem ter a coragem de estar levando isso de uma maneira positiva, honesta, ética e legal, que é justamente da questão do empreendedorismo.
E o empreendedorismo, para mim, ele veio nessa libertação de um complemento do que eu já fazia antes na minha vida, né? Que eu sempre pensei em empreender no sentido da educação. E quando veio as consultorias, que aí eu fui convidada para estar no Ministério na área de feridas, e outras coisas mais que aconteceram na minha vida, eu conheci, então, a Bianca, né, médica, só para chegar na Cicatriclin, há mais ou menos uns 15 anos. A Bianca é médica, era dona de uma empresa em Vitória da Conquista, né, uma empresa chamada que era Cicatrimed, e a Bianca é uma médica que sempre trabalhou com hiperbárica, né, mas com a cabeça fantástica, né, com um pensamento além de muitas pessoas que a gente conhece, é uma pessoa muito jovem ainda, foi minha aluna em diversos cursos de feridas, né? Muitos cursos de feridas. E aí, uma das ocasiões que nós nos encontramos, ela já tinha 3 franquias, ainda muito poucas, e ela falava para mim, Mara, para abrir no Rio de Janeiro eu quero você. Mas, na verdade, eu nunca fui de sonhar, né, de ter negócios nesse sentido, porque eu queria outras coisas na minha vida, né? Eu sempre fui de viajar muito, eu sempre fui muito de desbravar, você sabe disso, que eu viajo o mundo inteiro, né? Tanto que a gente conseguiu hoje ter um lugar da sociedade fora do Brasil, na Europa, né? Nos Estados Unidos, agora indo para o Canadá também, né? De uma maneira extremamente positiva, como enfermeira, né? E aí surgiu uma oportunidade em 2020, em plena pandemia, né? Plena pandemia, de nós então fecharmos esse negócio, porque também tinha uma coisa. Eu tenho um sócio chamado Paulo Maurício, que é um médico e ele é um gestor. Hoje ele tem a Solutio, há muitos anos ele tem a Solutio, na verdade, que é uma empresa que tem diversos planos de saúde. E eu sempre pensei, como alguém pode se sustentar sem plano de saúde, pensando somente na questão de tratamento de feridas particular, né? Porque a gente sabe que o grande negócio do tratamento de feridas rapidamente possível tirar aquele paciente da ferida, do seu lugar, né, de conforto, que seria, vamos dizer assim, um tratamento da ferida, e colocando de novo aquele paciente na qualidade de vida. Então, aí nunca fiquei, assim, a minha preocupação de ter um paciente por longo tempo. E é claro que isso você tem que formar estratégias, né, em relação a isso. E foi quando, em 2021, nós abrimos a clínica, né, no dia 1º de maio, um inferno no Rio de Janeiro, né, em Copacabana, para atender o nosso primeiro paciente, que foi assim, não abriu portas, abriu portões. Porque se essa moça, a gente não tivesse cuidado num sábado de manhã, no dia 1º de maio de 2021, ela não estaria viva na segunda-feira. Ela foi por um motivo e ela então foi tratada por outro, e o plano de saúde, imediatamente, quando viu o trabalho, já fez logo a questão da adesão com a nossa clínica. Abrimos a clínica, né? Então eu tenho mais 4 sócios, né, presentes conosco. A equipe é multidisciplinar, então, mas quem faz realmente, quem leva na frente, somos nós enfermeiros, né? Eu tenho uma coordenadora de enfermagem, mais 2 enfermeiras lá dentro, e tenho hoje 70% da clínica, meu atendimento é domiciliar. Então, eu tenho mais ou menos uns 12 a 13 enfermeiros que atendem fora da clínica. E aí eu começo uma história, assim, se vocês quiserem interromper para fazer outras perguntas, podem interromper, estou aqui, eu falo muito, né? E eu lembro, assim, para mim, esse negócio não é fácil. Dizer que empreendedorismo é uma coisa fácil é mentira, né? Que para mim o empreendedorismo é igual uma formiga no inverno. Ela tem de juntar dinheiro no verão para poder estar naqueles momentos complicados, o dinheiro está ali e você puder continuar o seu trabalho. Então, tudo você tem de planejar na tua vida, tudo você tem de ter estratégia. Uma clínica de ferida, você tem que ter estratégia, assim, pacientes que estejam saindo, né, vamos dizer, você tem de estar outros entrando, porque você não pode perder o seu capital, né? Então você tem um capital que ele está girando em relação àquilo ali. E a dificuldade, né, em relação, passamos, não. Mas tudo que nós fazemos e fizemos e continuamos, hoje mesmo eu estava conversando com o nosso administrador, Paulo Guilherme, que é um cara jovem, mas de uma cabeça, de uma sensatez de trabalho, né?
em relação a isso, justamente sobre a questão de conquista de novos clientes, né, de como é que a gente busca, porque tudo é uma interação. Eu não posso achar que somente uma pessoa vai ter ideias boas. Eu acho que quando a gente assume um trabalho, todos que estão no trabalho têm ideias boas, e isso a gente tem de ouvir, porque às vezes a ideia não sai de você, sai de uma outra pessoa, né, que está ali somente olhando, mas que não está, às vezes, no dia a dia. E surgem ideias muito fantásticas na equipe em relação a isso. Vou parar um pouquinho para você perguntar e a gente continua. Não, Mara, acho que você pontuou coisas extremamente relevantes, né? Principalmente dessa questão de mostrar que empreendedorismo, eu sempre digo, é possível, não é fácil nem difícil, é possível. Mas que tem o bônus, tem o ônus da situação, né? Eu acho que uma das maiores conquistas, que eu sempre digo, o maior benefício que eu tenho de ser empreendedor é conseguir ser gestor do meu próprio negócio e gestor do meu Sim, próprio tempo, né? Porque eu também gosto de estudar, gosto de viajar, gosto de me permitir experiências novas, eu gosto de me permitir conhecer coisas novas. Eu sou uma pessoa muito inquieta, então romper a bolha o tempo todo, eu digo que os desafios são meu combustível. E eu acho que isso é muito da mente empreendedora, né? E você tem muito disso, né? Mas também uma coisa que você pontuou que eu achei extremamente importante é que nem sempre as boas ideias elas partem de você. Para você ser um bom empreendedor, você tem que ter uma oitiva, uma escuta muito qualificada, né? Porque eu sempre digo que quem enxerga o cheque-mate no tabuleiro do xadrez é quem está fora da jogada. Porque a gente está no meio ali, está tão viciado, a rotina ela vai sequestrando a gente da gente mesmo, muitas das vezes, e quem está de fora diz, ó, se você mexer essa peça bem aqui, você dá o cheque-mate. Então, é importante a gente entender que nós precisamos dos nossos pares, né? Por isso que eu digo que o empreendedorismo ele perpassa por uma coisa chamada de parceria, né? Que tem que ser uma via de mão dupla. E nessa questão da clínica de feridas, você colocou uma coisa bem interessante. Hoje eu fiz até um treinamento rápido com a minha equipe, novamente sobre vendas, e eu digo para eles que o momento da alta do paciente é um momento de muita felicidade para a gente, porque a gente atingiu um dos principais objetivos, mas é um momento também de preocupação, porque eu tenho que saber que a minha receita naquele mês, ela não pode ficar prejudicada, né? Então eu tenho que dar a alta e pensar em melhorar a minha taxa de conversão, diminuir a taxa de abandono, que são coisas que a gente não aprende na nossa profissão, na nossa formação, né, Mara? E a gente é. vai aprender no cotidiano, né? Então, como foi para você essa virada de chave, sabe? Assim, você é bióloga, é enfermeira, nem na biologia nem na enfermagem falaram para você sobre empreendedorismo, com certeza. E a gente veio, né, se permitiu ser empreendedor e vai aprendendo, porque a gente tem que estudar sobre gestão financeira, a gente tem que estudar sobre planejamento, a gente estuda sobre marketing, estuda um pouquinho sobre cliente, sobre venda. A gente tem que se permitir novos conhecimentos, né, novos saberes que vão agregar no nosso negócio. Quando foi, de fato, essa virada de chave, assim, sabe, da Mara? E como é que você faz para você conseguir separar muito bem a Mara, enfermeira, né, que está lá cuidando do paciente, e a Mara que é empresária, que é empreendedora, que vai lá e que precifica o seu negócio, que entrega uma solução de problema para o seu cliente, e para isso tem um valor, tem um número, né? É numérica a nossa relação. Sim, Eu achei muito legal quando sim, você diz assim, eu me permito ganhar dinheiro, né, de forma lícita, de forma justa, com o conhecimento que eu adquiri e transformei o meu conhecimento em dinheiro, né? E isso é muito plausível, porque as pessoas têm medo disso, né? A sim. gente foi formado para fazer caridade. E eu digo que a era da Florence ficou lá na época da Florence. Ela fez caridade, teve muita ciência do cuidar da Florence, não vou dizer que não, mas a gente vive num país que é capitalista, numa sociedade que é capitalista, que os boletos não avisam a hora que vão chegar, chegam todo mês, que a gente tem compromissos, de que, inclusive, para a gente ter a nossa qualificação, precisa de dinheiro, né? Sim, A gente sim. acho que vai para Congresso, vai para o Congresso por nossa conta. A gente que paga a nossa passagem, paga a nossa hospedagem, que paga a inscrição no evento, que compra livro, que estuda, que publica. Para publicar numa revista científica, você paga para publicar o artigo, né? Então você demora para construir o seu currículo, para construir a sua carreira. Tem muito investimento por trás disso e eu não vejo crime algum em eu fazer do meu conhecimento virar dinheiro, né? Como é que é isso para você? Olha, primeiro que eu vejo, para mim,
a questão de aprender, aprender, aprender. Eu sempre fui, como você falou, uma pessoa muito irrequieta em tudo, em todos os sentidos, né? Para mim, eu nunca sei nada até hoje. Então, por exemplo, hoje é um dia que eu saí da clínica mais cedo, mas eu chego em casa às 10h30, segunda-feira. Por quê? É o dia de fazer gestão, né? Então, a gestão é ver cada paciente para poder você discutir cada caso, para poder você saber se precisa os exames laboratoriais, se precisa o exame de ressonância, se precisa ir para nutricionista. Na verdade, qual é o complemento que eu vou ver no tempo que a gente quer aquela lesão melhorando, no mínimo, né, 3 semanas, para poder ela dar uma melhorada, porque se ela não melhorar, a gente já tem de ter um outro caminho para isso. E para isso a gente precisa conhecer o paciente. Então, para conhecer o paciente, eu tenho de entender quem é a equipe que atende, para saber se estão no bom caminho, né? Se está precisando de algum dado, apesar de eu dar muita autonomia, mas eu dou uma autonomia com uma cobrança vigiada, vamos dizer assim. Não é que eu não tenho, não acho que meu grupo não tem competência, não, tem sim, mas eu assino aquilo ali. Aquilo tem o meu nome. E o meu nome eu fiz há muitos anos. Você sabe que qualquer nome para você fazer demora muito, mas para cair, meu amigo, é rapidamente. Então, não adianta você ter um negócio se você vai entregar para outros. Seu negócio, você tem de estar nele o tempo inteiro. Então, eu procuro estar presente, né? Porque você sabe que eu viajo, eu faço outras coisas, mas eu procuro estar presente no mínimo 3 vezes por semana para poder ver todos os pacientes que entraram, que estão, para discutir com a equipe o que é que nós vamos estar fazendo. Como? A gente fez uma coisa muito legal, que foi um atendimento multidisciplinar. E eu tenho uma equipe de médicos fantástica, Marcelo. Não tem isso de dizer que é médico, que eu mando, que eu faço. Nada é feito se não for discutido conosco, enfermagem. É um respeito, sabe? Eu tenho o Bernardo Barros, que é um vascular maravilhoso, vou citar os nomes, porque eu tenho de citar. A Laila, dermatologista, a Karina, que é cirurgiã plástica, não tem um tratamento que nós não estejamos conversando a respeito. Todos. Então, não tem aquele lá, o médico, não tem isso, porque a equipe é multidisciplinar. E a gente eu procuro dar o treinamento o tempo inteiro, oferecer treinamento o tempo inteiro à equipe, para que todas estejam tendo a mesma linguagem. E o nosso olhar é importante, sim. Eu vejo que uma outra coisa que é muito importante dentro dessa equipe é valorizar as pessoas, sabe? Então, tudo que aquelas meninas fazem, eu valorizo bastante, porque eu sei que foi. E se tiver de corrigir, vamos corrigir juntas. Vamos estar trabalhando juntas. Então, não tem aquela coisa, a Mara manda isso, Mara manda aquilo. Eu sempre digo que a importância de trabalhar em conjunto é muito importante. A outra coisa, quando deu essa virada de chave para mim, e que eu posso te dizer assim muito claramente, eu adoro trabalhar com o SUS ainda, sabe? Eu tenho, assim, meu pé no SUS. Eu não me sinto empresária, entenda isso, né? Eu ainda me sinto uma pessoa que eu aprendo o tempo inteiro. Por exemplo, se eu não sei, eu vou estudar, eu pergunto. Hoje foi dia de reunião também com o administrativo. Então, eu chego de manhã, eu procuro saber de tudo que aconteceu em 2 ou 3 dias que eu não fui. Então, o administrativo me comenta com tudo que aconteceu, e quando eu tenho de entrar para resolver algumas coisas, eu entro e resolvo. O que é interessante também é que, assim, o grupo, né, que a gente tem de pessoas que trabalham conosco são pessoas que, na verdade, eu sei que não vão ficar a vida inteira comigo, mas eu tenho certeza que a formação delas, né, desses profissionais, estão sendo muito boas. Porque eu acho que a gente não pode só pensar no técnico científico, a gente tem que pensar no acolhimento. A gente sabe, você sabe que enfermeiro também é psicólogo. Você tem de ouvir não só o familiar, mas também as pessoas que estão ao redor daquele familiar, né? Então, a gente tem, como você falou, uma escuta muito aberta, porque às vezes a gente acha que tá escutando, mas você só está ouvindo. Escutar é diferente de ouvir, né? Então, quando a gente fala em relação a essa questão de empreendedorismo e dessa parte de empreender e de clínica, a clínica de feridas é uma coisa muito nova no Brasil, sabe? E eu vejo hoje muitos planos de saúde nos procurando para atender feridas.
e planos muito, muito bons. O que eu vejo hoje? Que a maioria hoje também dos home cares não estão fazendo o trabalho direito. Por exemplo, lá na clínica, a gente foi uma coisa que nós preferimos fazer isso, mas não quer dizer que nós não tenhamos, né, se precisar. Nós temos um atendimento só pelos enfermeiros, né, especialista. Foi o que nós preferimos fazer, porque eu penso numa coisa muito séria. Quando você entrega um paciente seu domiciliar para alguém cuidar, você tem de saber que ali aquela pessoa está cuidando muito bem, porque é domiciliar. Então, a gente faz telemedicina, né, ou teleenfermagem, consulta de nutrição também, nesses pacientes, e o meu receio sempre foi ter alguma atividade que aquele profissional não pudesse fazer e tivesse a dificuldade de fazer e talvez não falasse, sei lá por quê, e aquele paciente fosse atendido mal. Então, a gente preferiu isso, né? A gente tem os enfermeiros especialistas, aonde eles têm essa autonomia, se precisar fazer um desbridamento que não seja instrumental, né? Porque muitas vezes é perigoso você fazer isso no paciente, imediatamente a gente tem uma equipe que vai fazer isso para poder resolver a questão do problema da pessoa. Então, a gente procura, em 100 questões, atender pelo menos 95,5% de um atendimento integral àquele paciente, para que a gente seja realmente resolutiva, não só no atendimento domiciliar, mas também no plano de saúde. A outra questão também, quando nós ganhamos, né, o nosso primeiro 1 milhão, né, foi muito interessante, eu comentei isso com você, acho que eu comentei, né? Eu digo, mas desse 1 milhão ainda não dá para tirar nada. Esse 1 milhão ele tem que se multiplicar em 3 milhões, pelo menos para a gente ter você sabe disso, uns 6 meses de realmente de você não precisar se preocupar, entre aspas, em pagar contas, porque o custo é muito alto, o custo da clínica é muito alto. A gente tem hoje 5 consultórios, 5 salas de procedimento, 2 consultórios, eu tenho também a parte de DML, tenho também a parte toda de sala limpa, sala suja, que eu mando, não fica nada lá, tudo que vai, a gente só faz uma pré-lavagem, vai para uma empresa, né, a Bioxi, que é uma das preocupações que eu tenho hoje com empreendedores que vão fazer um curativo em casa, como é que esse material ele é limpo, né, vamos dizer assim, pelo menos bem limpo, né, porque a gente sabe que é caro você mandar para uma empresa, né, de você fazer a desinfecção, né, você autoclavar, isso é caro, não é barato, a gente sabe disso, e eu fico muito preocupada com tudo que está acontecendo nesse momento, né? Então, eu vejo muita gente hoje empreender, na verdade, cuidar de feridas com o consultório na mala, como querem falar. A minha preocupação, estamos fazendo bem? Estamos realmente fazendo direito? E uma outra coisa que me preocupa, que eu vou comentar com vocês. Eu vi cursos, né, de pós-graduação de R$ 49. Absurdo. Olha só, olha a desvalorização que nós fazemos com nós mesmos. E uma outra coisa é cobrar 50, 100 reais por um curativo, onde você tem de colocar toda a sua cientificidade, sua técnica, seu conhecimento para tratar o outro, que não é fácil. Concorda? Isso está me preocupando demais. A imagem precisa de valorização. Você que se desvaloriza, né? Eu estou vendo demais, Marcelo. E uma outra coisa, gente, parem de colocar no Instagram ou em qualquer coisa que seja para todo mundo ver, procedimentos. Pare. Quando a gente faz isso, a gente está dando alguma coisa que você estudou para fazer, que você gastou para estudar e para fazer, e você está entregando para pessoas que talvez conheça alguma coisa, vai fazer e vai repetir, muitas vezes vai repetir errado. Haja visto agora a questão da estética, que está me preocupando demais a estética também. Haja a questão da estética. Então, uma das coisas que a gente procura hoje é falar de competências. E essas competências passam também pelo conhecimento, porque essas competências também vai ter um nível de autonomia e de autoridade dentro do seu conhecimento. E quando a gente entrega tudo, como eu vejo hoje na internet, a gente está se desvalorizando e desvalorizando o outro também. Ninguém foi para a universidade
necessidade de ficar 4 anos e meio, 5 anos, simplesmente para aqueles que não foram, ou ainda, não, ainda vão, vamos dizer assim, né? E simplesmente entregar uma coisa que é tão importante. Eu não estou falando de você estar num congresso, num curso, numa palestra, e você trocar conhecimento. Mas a forma que eu vejo hoje me deixa muito triste, sabe? Porque a gente está desmerecendo a nossa profissão de uma maneira, mas muito, 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 muito favorável para não chegar a lugar nenhum. Eu É, vejo é uma isso hoje. Você vê curso completo de tratamento de feridas, R$ 49. É isso Absurdo, aí. né? Tem uma coisa assim que fica revoltante. E aí e algumas promessas falsas, inclusive, né, na internet. Tipo, faça o meu Muito, curso e venha para 10K. Só muito. esquece de dizer que faz coisa do que lucro, né? Eu sempre reforço muito isso. E os Sim, colegas sim. estão se perdendo, sabe? Tem que se Marcelo, preocupar. tá cortando. A gente não deu para entender o que você falou ali, do 10K, aí cortou. Não, estou dizendo, tem cursos que eles prometem, né, venha faturar 10K e daqui a pouco a pessoa vai lá, abandona Ah, tudo sim. e esquecem de que faturamento não é a mesma coisa do que lucro, né? E a gente tem que ter muita responsabilidade nisso, porque a gente vai prometer nas redes sociais, porque eu digo que a internet é uma terra sem lei, muitas das vezes, né? Sim, sim, Você acredita sim. naquilo que você quer acreditar, é muito louco isso. E de fato não é assim, né, Mara? Como você disse, eu vou lá, entrego todo o meu conhecimento técnico, científico, todas as evidências que eu tenho de um fazer diferenciado, que entrega de fato o resultado, né? Ainda mais no nosso caso, que a gente trabalha com feridas crônicas, Sim, às vezes é um paciente que chega com uma ferida de décadas, né? Que já chega sim. desacreditado, passou pela mão de tanta gente, já fizeram tanta coisa com esse paciente, e diz, meu Deus, quem é essa pessoa que agora vai encontrar uma fórmula mágica para Não, cicatrizar a ferida? E é, a gente vai lá e mostra que é multifatorial, que são sim, vários fatores que interferem, né? Tem muita evidência por trás daquilo que a gente faz, sim. e de fato o que a gente entrega para ele é a solução de um problema. E eu sempre digo para o meu paciente que essa solução que eu estou entregando é justamente para acabar com o sofrimento de décadas que você tem. Eu não sou a pessoa responsável pela sua lesão, né? Não fui eu quem coloquei. Eu estou aqui para resolver o problema, para solucionar, para cicatrizar, ou minimamente tratar, né? Aliviar o mau cheiro, aliviar a dor, dependendo da lesão. Mas, assim, o que eles precisam entender é que para isso existe um custo, sim, porque eu tenho custo de uma clínica que está aberta, de uma folha de pagamento, de impostos, Sim, de alta tecnologia que a gente adquire, né? E de sim, muito conhecimento para você usar essa tecnologia. Não é sim. também você fazer por fazer, né? Eu vejo as pessoas fazendo curso de laser, passa um sábado fazendo curso de laser, aí paga R$ 200, segunda-feira pega uma malinha do laser e vai fazer laser. Gente, não é assim que Não é assim. funciona. E aí, além da questão dos aspectos jurídicos também, né, Mara, que perpassam por isso, da Sim. relação de você com o seu cliente, né, de estar muito bem respaldado, muito bem documentado, com todos os documentos que são necessários. Inclusive, nós Ética e fizemos uma live com bioética, né? Ética e bioética também, né? E hoje é uma questão da bioética, cada um, claro, é uma coisa muito individual, mas respeitar o limite dos outros é uma coisa que a gente está desaprendendo. Quando eu falo no geral, eu vejo, por exemplo, hoje chegou uma paciente, ela já tinha ido lá na quarta-feira, né, e ela foi hoje. E essa paciente chegou e falou assim: ah, olha, quem pediu para procurar a senhora foi no México, a minha filha mora no México, e uma pessoa que foi tratada aqui na clínica pediu para procurar a senhora. No México. México eu vou sempre. Agora, dia 1º, eu estou indo para congresso, né? Aí eu disse assim: traz o nome da pessoa. Olha, eu estou com essa ferida há não sei quantos anos e ele me disse que é a senhora que vai fechar essa lesão. Aí eu disse assim: é muita responsabilidade. A gente não faz promessa falsa, não fazemos, porque a ferida ela só fecha quando ela quer. Pode ter certeza, e a senhora está envolvida nisso. Vamos tentar sim fazer o melhor para a senhora, para que então a senhora viva melhor, porque a profissão dela ela é designer, né, de alta costura, né? Então ela precisa estar com a ferida fechada, né, para não sentir dor, como ela estava comentando. Então, às vezes, essa promessa que a gente pode fazer para o outro, essa falsa promessa, isso também é muito perigoso. Então, eu acho que essa enfermagem, e eu estou falando com meus colegas, a maioria
todos enfermeiros, né? Eu posso te dizer uma coisa, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa profissão, porque tratar, além de estar banalizando outras coisas, tratar a ferida seriamente está sendo muito banalizada. Muito banalizada. Não é fácil para a gente que tem um certo conhecimento, né? E aí eu digo microbiologia, imunologia, farmacologia, nutrição um pouco da própria clínica do paciente, de exames laboratoriais, de exames como diagnóstico, né? Até pelo tempo, né? E pelo conhecimento que a gente já vem, né? A gente não promete nada. Eu vejo gente hoje tratando ferida dizendo assim, não, você vai ficar boa em 3 meses. Isso é a nossa profissão. Eu estou muito preocupada, Marcelo, eu te digo com toda a alma hoje, que a minha preocupação hoje com a enfermagem, que é uma enfermagem rápida, uma enfermagem que quer tudo muito correndo, uma enfermagem que não quer ter tempo de aprender, né, de subir degrau por degrau, que é tudo rápido, porque o dinheiro parece, sabe, que está correndo, né, em relação a isso. Isso é muito perigoso para a nossa profissão. Muito perigoso. Eu sempre digo, hoje eu falei com um paciente meu, ele perguntou, doutor, quantos curativos vai ser necessário para cicatrizar minha ferida? Eu digo para ele, o tempo necessário da sua ferida querer cicatrizar. Sim. Então, assim, o que a gente promete, de fato, é aquilo que a gente pode entregar. E os preceitos éticos, eles perpassam inclusivamente por isso, né? O E, de fato, tempo inteiro. sabe, Mara, isso vem se perdendo, o dinheiro vem sendo colocado acima de tudo. Eu sempre digo que ganhar dinheiro é bom, mas o dinheiro tem que ser uma consequência do nosso trabalho, né? Eu Sim. digo que eu faço do dinheiro o meu senhor, ele não pode, né? Ele tem que me Sim. servir a ele. Mas as pessoas têm tido isso. Já chegou paciente comigo na minha clínica e disse assim, eu vim aqui porque me disseram que só o senhor para salvar minha perna, não sei o que e tal. E até porque a outra enfermeira disse para mim que 10 curativas ela ia fechar, ela não fechou, então eu vim aqui com o senhor. Então ela já chega desacreditada e a gente tem que mostrar para ele que de fato não são números, que a nossa ciência não é uma ciência exata, né? As ciências É por aí. são exatas, né? Eu quero fazer uma pergunta com relação à franquia. Hoje, o pessoal que está aqui Já ia entrando, né? falar. Que é por que é escolher uma franquia e não abrir uma clínica sozinha? Porque então Dá. eu vou atrás de uma franquia. Qual que é as vantagens? E a outra pergunta é com relação à precificação. Quando você Ótimo. é franqueado, você tem que seguir uma tabela de preços, de valores. Como é que funciona isso? Que bom, Ju, eu já ia comentar isso, né? A franquia, na época que veio esse convite, né, para poder abrir a franquia aqui no Rio, é lógico que a gente tem de parar e pensar as vantagens e desvantagens. Mas eu posso te dizer que as vantagens que nós tivemos como franqueada na Cicatriclin, a primeira coisa é a compra de materiais que sai um valor muito pequeno, porque compra-se em quantidade. Então, isso já é uma vantagem quando você trabalha com plano de saúde, que você vai ter os planos de saúde pacotes, né, ou os planos de saúde abertos, né, vamos dizer assim. E as precificações, elas se dão muito com o atendimento que você faz. O que você vai fazer na sua clínica? Eu atendo todos os tipos de feridas, todos, todos. Trabalho com laser também, né, na parte mais de amamentação, e um pouco de estomias também, e a gente trabalha lá também. E essa precificação, ela parte muito do que você tem, né, dos valores em termos de complexidade, né, do que você vai, de pacote, daquilo que você pode precificar, né, mas eu posso te dizer que uma das vantagens que nós temos muito é o uso da terapia negativa. É onde realmente você, em termos financeiros, você ganha muito bem, porque a terapia negativa sempre vem com, eu uso a da Smith-Neff, é a que eu uso lá na clínica, né, a precificação é muito boa. Então, você tem que saber precificar desde o momento das suas coberturas, do seu serviço, da sua mão de obra, né? Porque tudo, e ainda mais, porque tudo você vai ter taxas para ser paga. E você tem de ter lucro, obter lucros em relação a isso. Não é lucros desmedidos, né? Eu trouxe algumas coisas aqui com relação à precificação de indicadores, principalmente, né, quando a gente fala, pensando nesses indicadores, a gente tem, além dos curativos domiciliares, como eu comentei com vocês, nós temos os especialistas externos e os especialistas internos. Então, isso
esses atendimentos, né? Então, a gente tem convênios, esses convênios que têm precificação, hoje mesmo chegou um convênio que queria saber diminuir o preço dele do pacote, né? Então, você tem de estudar para saber se você vai ter lucro, porque às vezes não vale a pena você fazer esse serviço porque você não vai ter lucro, é bobagem. E convênio bom, muito grande, né? Então, você tem de pensar também nessa precificação dos seus custos em relação a isso e saber realmente o que você vai ter de lucro, né? E geralmente a gente tem algumas precificações, como, por exemplo, tem plano de saúde, que a gente tem uma precificação mais aberta, no sentido de não ser pacote, tá? Então, a gente tem uma gama de produtos, coberturas, que vão atender aquele pacote, seja ele pequeno, médio ou grande, ou GG, vamos dizer assim, né? Quando é GG, a gente já sabe que o uso é terapia negativa. Quando também é grande, a gente já sabe que muitas vezes, dependendo da complexidade, vai ser terapia negativa, né? Mas aí a outra questão com relação à precificação é quando a gente também vê essa questão desses indicadores, nessa complexidade, né, que a gente está comentando, de como nós vamos ver essa complexidade no custo, né, final em relação ao que eu estou trabalhando com aquele plano de saúde, né? Os pacotes privados, a gente fez algumas coisas muito interessantes, porque a gente quer que o paciente continue conosco, claro. E a gente também tem um cuidado de saber, nesses pacotes, o planejamento, né, dessa precificação, para saber se esse paciente tem ou não condições de dar continuidade ao tratamento. Que muitas vezes você vai, e aquele paciente não tem condições de dar continuidade ao tratamento. Então, você também tem de mudar essa precificação para que, então, a gente possa estar com esse paciente mais tempo. O que a gente não faz lá é deixar o paciente abandonado. A gente não faz isso. Quando o paciente, principalmente, a gente sabe que é um paciente do SUS, que foi, né, porque viu o anúncio, né, porque foi lá, porque quer ser tratado, ou outra pessoa indicou, a gente tem a obrigação de realocar esse paciente, se for da atenção primária, à área que ele está. Por quê? A gente não quer abandoná-lo. E a gente, então, encontra essa área onde ele está sendo atendido e realoca ele naquela área, pelo menos para ele ter atendimento da... Ficou fora nenhum paciente que fosse do SUS, que tivesse sido tratado pela gente, que não tivesse mais condições naquele momento de tratar, a gente abandonar esse paciente em qualquer lugar. A gente não faz isso. Isso, para a gente, é um respeito que a gente tem de ter com esse paciente. Muitas vezes, e tem paciente que vai para a atenção primária, vai e volta, sabe, para poder fazer o tratamento conosco, porque a família ajuda, sabe? Aí a gente também tem um outro olhar de precificação diferente, porque a gente quer que ele fique bem. A tabela não tem, então, assim, por exemplo, se eu pegar uma franquia da Cicatriclinic hoje, eu não vou ter uma tabela de... Eu posso fazer a minha precificação. Vocês não emitem uma tabela Não, que eu tenho que precificar. São diferentes. Tem uma precificação, mas, por exemplo, eu não posso comparar o Rio de Janeiro de Vitória da Conquista. É diferente a precificação. Eu não posso, porque como tem em diversos lugares, a gente se atém à necessidade daquele estado. Por exemplo, a gente mudou algumas coisas de atendimento, mas não ficou tão fora de atendimento que era em Vitória da Conquista, que é em Vitória da Conquista. Eu não posso pensar que Divinópolis, que é Minas, tem a mesma precificação do Rio. Não tem como. Né? Até mesmo o atendimento muda um pouco, porque eu sou uma cidade grande, não é a mesma coisa. Né? Então, muda, por exemplo, a gasolina, muda a distância, muda o atendimento no sentido de planejamento, de cronograma, né? daquela enfermeira que vai atender, e se atender, talvez não consiga atender 5, somente 4, concorda? Porque é uma cidade grande. Então, cada estado, cada cidade, Bauru, tem Cicatriclin em Bauru. Bauru não é uma cidade tão grande, então a precificação muda também, concorda? Se eu for, por exemplo, São Paulo, vai abrir 6 Cicatriclin em São Paulo. Precificações vão ser diferentes. Né? Mesmo E estando se por em São acaso Paulo... eu quiser hoje, então, vamos supor, eu quero a cicatriquinha, eu moro em Florianópolis, né? Então eu quero a cicatriquinha aqui em Floripa.
O pessoal vem, faz o quê? Eles fazem um modelo de negócio, eles fazem assessoria, Tudo, tudo eles assim, faz analisam todo o um plano, mercado. tudo, Como é que tudo. Você funciona isso? primeiro tem um planejamento para isso, vai, né, ver quais as condições que você quer abrir. A nossa Cicatriclin é muito grande, é a maior de todas, tem 200 metros quadrados. Mas você pode ter uma escolha de um consultório, né, de uma ou duas macas, dependendo de um consultório, dependendo do seu custo financeiro, do que você quer ter e o que a demanda que você quer atender, né? Então, nós já nascemos grande porque nós queríamos ser grande, tá? No sentido de tamanho e também de atendimento grande, né? De diversos planos de saúde e também atendimento domiciliar. Então, ela tem um grupo, né, da Cicatriclin que vai lá e analisa junto com você todas as questões financeiras. E uma coisa que nos ajudou muito, além da precificação do custo, né? Claro, você sai com uma ideia, mas nós já mudamos e modificamos muitas coisas, porque era Rio de Janeiro. Não era a mesma coisa que a gente trouxe de Vitória da Conquista. Então, nós tivemos de adaptar, né, a isso e que está ótimo, está bem. O plano de saúde você tem de reajustar todo ano, porque também precisa ser reajustado. E não são margens enormes, mas você tem de ser ajustado. Até porque você não paga o mesmo aluguel, as taxas mudam, você tem a questão de encargos que são importantes, e tudo isso tem de estar nisso. Uma outra questão que foi muito interessante foi a questão do próprio amigo, né? A gente tem um gestor, né, que é onde tem todo um atendimento daquele paciente que chama amigo e que tudo é com a plataforma e que tudo está ali presente, tudo, desde a anamnese, o que atende a enfermagem, o que atende a nutrição, o que atende a cada médico com sua especialidade, porque isso é o aspecto ético e legal que a gente tem de ter. Uhum. Se acontecer alguma coisa com aquele paciente, aquilo tem de estar todos os dias, fora os relatórios, bem organizadas, que o plano de saúde é o que mais, se você não fizer no dia certo, se você realmente não pensar em entregar seus relatórios no dia certo, você só recebe daqui a 3 meses. Então, tem de estar bem organizado e esses relatórios muito bem escritos para não ter glosa, mas tecnicamente, cientificamente, bem embasado. A outra coisa, eu já falei em relação à questão do planejamento, do que a gente usa a plataforma Amigo, da precificação com relação às coberturas, mas a gente segue, sim, dentro da franquia, a gente segue algumas regulações, né, da própria franquia, que também não é nada absurdo, né? Então, adaptamos também muitas coisas para o Rio de Janeiro, como também fica adaptado para outros estados. Mas a gente tem uma certa liberdade, sim, né, de fazer algumas coisas desde quando seja comunicada. A gente não é que faça o tempo inteiro, mas a gente tem alguma liberdade, sim, né? Então, isso é importante, que a gente tenha essa liberdade para a coisa não ficar engessada, né? Sim. Então, por exemplo, se eu preciso de um produto, que eu tenho lá a lista de todos os produtos que você puder imaginar, eu tenho, todos os laboratórios, todos, tá? Então, é feito em outubro, né, é feito através de Vitória da Conquista, uma compra que não é pouca coisa para todas as franquias. Vitória da Mas, por Conquista é exemplo, a matriz, né? Vitória da é a Conquista é a matriz. matriz. Isso, é. Mas o que acontece? Mara, eu quero comprar um determinado produto, não está na minha lista, né? Porque eu acho que é importante. Claro que isso não é sempre, porque o que eu tenho já me atende muitas coisas. Então, eu gero isso para a matriz, converso com as pessoas que estão lá, e elas verem a viabilidade de estar colocando ou não, porque ela faz a precificação. Se eu fizer a precificação, vai ser mais cara, mas elas fazendo sai mais barato, porque elas vão comprar a quantidade. E aquilo entra dentro, né, digamos assim, desse grupo de coberturas que eu estou precisando naquele momento. Então, não é uma coisa tão engessada, existe uma flexibilidade, desde quando se acha uma conversa e uma necessidade, porque não sou eu. Quando você pensa como franquia, eu não posso o tempo inteiro querer mudar a regra do jogo, porque não tenho só eu. Eu tinha antes somente, agora são 26, mais 6 agora vão ser 32, né? 32 franquias, então eu não posso pensar somente com a minha cabeça, né? É pensar em estar dividindo, digamos, essas preocupações, até mesmo de discussões de casos com outras franquias, né? Para que a gente possa estar trabalhando em relação a isso. Uma das coisas também que dá liberdade, por exemplo, eu posso fazer diversos cursos
e no Rio de Janeiro pela Cicatriclin. Não tenho nenhum problema, tá? Isso também me dá liberdade da educação, tá? Então, isso é uma coisa legal também, porque, às vezes, por exemplo, o meu vascular quer dar um curso pela Cicatriclin, vai dar um curso pela Cicatriclin. Então, isso também tem uma liberdade, né, de ser feito, né, para que, então, a gente possa interagir de maneira mais organizada. É claro que as escolhas, por exemplo, né, eu gosto muito, foi escolha minha, você tem, dentro da Cicatriclin, você tem terapias negativas. Tem duas terapias negativas que foi a escolha de negociação. Eu gosto de uma, né? Eu gosto da Smith, eu uso a Smith, né? Pelo atendimento, né? Pelo comprometimento, né? Pelo trabalho. Então, você também tem os seus sinões de gostar mais de alguma coisa, de um trabalho, do que de outro. Eu também tenho a liberdade de estar ali fazendo isso sem nenhuma imposição da franquia, dizendo que eu tenho de usar isso e aquilo. Então, eu tenho um livre-arbítrio de usar isso, né, em termos de serviço. Mas Então, eu eu fiquei com escolho uma o meu melhor serviço. dúvida com relação aos produtos. Uma vez por ano, eles fazem a listagem dos produtos, mas aí Em outubro. a compra é feita mensal de acordo com a demanda da tua clínica. Ah, sim. É isso? Sim, você tem uma compra grande, Tá. tá? E a gente vai pedindo, dependendo do que a gente vai utilizando. Eu aprendi Uhum. uma coisa: você não precisa de todos os produtos para cicatrizar uma ferida. Então, se a gente souber o que usar, pode ter certeza, eu não preciso ter 30 produtos. Mas eu tenho a escolha, se eu quiser, tá? Eu tenho para escolher. Mas eu sempre procuro, até pela questão de margem, fazer isso. Aquele produto que eu comprei 6 meses, quantas vezes eu usei? Então, Uhum. eu já vi que não é um produto tão usado que eu não tive a necessidade no meu perfil de estar utilizando. Isso quer dizer que eu posso pedir outro. Vou continuar, terminar de usar aquele, mas eu posso pedir outro. E você vai aprendendo com essa demanda, né? Então, e compras também que não sejam muitas coisas. Você não precisa comprar muito naquele momento, né? Como a reposição é muito rápida, né? Quando eu preciso de produto, eu peço e vem, eu não preciso de tempo. Claro que eu tenho um planejamento, eu tenho uma planilha daquilo que entra, daquilo que sai, que é uma das coisas mais complicada de se fazer, né, Marcela? Onde a gente perde dinheiro se não tiver bem organizado em relação a isso. O que É entra verdade. e o que sai, né? E a Em gente tem especial que fazer isso muito bem. um Oi, grande Marcela? patrimônio que você tem, né? Sim, Inclusive em sim, relação. sim, Tá sim, cortando, Marcelo, sim. não. Não, eu estou dizendo, inclusive em relação ao estoque, né? Ah, A tá. gente Sim, cuidar. sim. Muito bem feito, tem que ser muito bem feito. E a gente tem uma pessoa só para isso, né? Então, É, assim, a gente conseguiu, assim, um grupo. Eu tenho um administrador que é fantástico. Realmente, o menino é novo, o Paulo Guilherme, mas é um menino, sabe, de uma ciência, de uma proatividade, de mexer com o plano de saúde, de ter a parte administrativa. Claro que ele é o gestor nessa parte, mas a gente olha, está lá sempre conversando, sempre discutido. Afinal de contas, eu sou dona e você tem de estar presente nas decisões, concorda? Né? Mas, então, a gente tem de estar lá. Mas ele é de uma eficiência, sabe, em termos de trabalho, que é muito bom. Porque ele pensa adiante. Isso também te coisas, talvez, Marcelo, que eu não fiz, né? Eu faço, mas você começou fazendo isso. Então, foi uma vantagem de ter uma franquia e muitas coisas não que vinham mastigadas, mas ela já vem com um modelo, né, que você vai adaptar, melhorar, né, para o que você quiser fazer, e isso dá um ajuste, uma rapidez do processo, tá? Claro que você também tem suas obrigações, né, que é pagar a franquia, então para isso você tem de ter, não é uma taxa absurda, mas é uma taxa que você tem de tirar do seu para poder estar pagando todo mês, não é isso? E aí, uma outra coisa são a liberdade que a gente também tem de conversa, né? Não só com a Bianca, que é a CEO, né? Mas com todo o grupo, né? Que faz parte da Cicatriclin Vitória. Então, essa liberdade de conversa dentro do modelo que a gente tem, né? Que é o enfermeiro, né? Os médicos, nutricionista, que é como a gente atende. Chegou o paciente, independente de qualquer coisa, passa pelo médico. Aí, se a gente já souber o que é, sei lá, vascular, a gente já marca com o próprio vascular, tem a clínica e depois, então, tem a consulta da enfermagem e a consulta da nutrição. Isso é um triplé, é uma tríade que a gente já faz.
E outra coisa que a gente hoje faz muito é uma cultura. Chegou uma ferida que a gente desconhece, a gente não espera mais para saber o que é. A gente já faz a cultura. Primeiro, que se precisar ter um antibiótico interligado, tem. E uma outra questão, a gente não fica com a ferida crônica, que muitas vezes está bastante colonizada, né? Já perder tempo, vamos dizer assim, desses cuidados. Então, isso a gente já colocou isso. E nutrição. Para a gente também é muito importante ter a nutricionista engajada com todos os pacientes, para que a gente melhore, né, toda uma situação da própria ferida. É verdade. E muito aprendizado ainda, tá? Ô, Mara, você falou Muito que aprendizado. é cobrado. Você falou que paga uma taxa, né? Que a franquia tem que pagar Claro, uma taxa, é normal, né? claro. E o que que eles fornecem mensalmente para vocês? Além dos curativos com preço bem mais barato que é comprado em quantidade. O que mais a matriz fornece para vocês mensal, assim? Algumas orientações, assim, nós tivemos uma sorte muito grande, vou te dizer por quê. Por nós estarmos aqui no Rio de Janeiro, e a vivência do Paulo Maurício com o plano de saúde, com os médicos também, com essa vivência, a gente andou muito sozinha, no sentido, nós andamos sozinha, mas com muita competência, é isso que eu quero dizer. Existe sim, algumas orientações, mas essa competência do grupo, no sentido de ter experiência, de atender outros planos de saúde, de atender outras demandas, nos fez uma franquia bastante, vamos dizer assim, nós precisamos da franquia, claro, mas nós temos uma liberdade, a gente tem uma autonomia de trabalho, né? Porque cada um pode colher os que você conhece. Claro que as obrigações são feitas. E elas estão sempre, se a gente precisa de alguma coisa, a gente está sempre presente e elas também estão sempre presentes. É porque a gente já caminhou tanto, sabe, Juliana, nesse sentido. Isso não quer dizer que a gente não precise, tá? Mas, assim, a franquia para a gente é uma coisa muito interessante, que é como você estivesse fazendo uma escola, né? E, digamos assim, as coisas já estivessem orquestradas. Só que você precisava pegar a batuta e saber tocar cada instrumento, entendeu? Para que então se fizesse uma harmonia. Então é mais ou menos isso que eu acho de uma franquia. É muito legal, né, Mas, Marcelo? mas estamos aprendendo, né? Sempre, sempre estamos aprendendo. Não tem um dia que a gente não aprenda, não tem um dia que a gente. Por exemplo, o marketing, né? Nós fazemos o nosso marketing, a gente tem uma pessoa que faz o nosso marketing, né? Então, quem faz isso? Quem trabalha mais com isso é a pessoa do marketing e as enfermeiras, são as que dão as ideias, né? Tudo que você vê, a maioria, tudo das Clínicas em Rio de Janeiro, são os enfermeiros que fazem. Então, sentam, discutem, vê o que pode ser bom, o que não pode ser, manda isso para o marketing, né, para a pessoa do marketing, e aí executa. Então, isso é uma coisa muito legal. Quase os médicos não se envolvem nisso, são os enfermeiros, entendeu? Então, isso é uma coisa muito legal, né? Porque como a gente atende muito... Essa troca de experiências entre os franqueados, né, Mara? Sim, Acho que isso é muito importante. sim, Convenção, né? Você acaba trocando experiências, uma experiência positiva que deu certo numa cidade, a sim. gente pode tentar implementar aqui não deu certo, faz desse jeito. Eu acho que isso é importante, além dos protocolos, né? De todos os instrumentos normativos, Sim, administrativos é. que a franquia te entrega. Uhum, Claro que você sim. ela entrega um esboço, né, para você adaptar para a sua realidade, né? Perfeito, Regional. perfeito. E o que é interessante também, assim, quando a gente troca, né, informações com os franqueados, a gente vai ver que a gente já esteve naquele lugar, né? A gente já teve esse problema. Então fica mais fácil conversar, não que você vai gerenciar o problema do outro, mas fica mais fácil essa troca e saber que nós já tivemos e resolvemos dessa forma. Quantas vezes também a gente tem um paciente que é complicado e a gente quer saber com a franquia tal se já teve aquele paciente assim. Isso é uma troca também, né? Claro, a gente vai adaptar a isso, a uma realidade que a gente tem, né, dentro do conhecimento de cada um. E uma coisa muito interessante também é a questão, a gente começou agora a fazer diversos relatos de casos, né, para poder lançar na revista, tá? Para que então os enfermeiros também, os médicos se sintam também animados, né, de daqui a pouco estar no congresso, daqui a pouco estão no EUMA, como a Bianca faz muito, leva os trabalhos, né?
para poder ir para a EUMA. Então, isso é uma coisa também de animar o grupo e de animar principalmente os enfermeiros. Mas eu acho que a grande vantagem disso tudo é trabalhar com o que você gosta de fazer. Primeira coisa, e trabalhar com pessoas que você goste. Eu acho que não existe motor no mundo mais, digamos assim, mais ativo do que fazer o que você gosta. Eu acho que não existe motor no mundo trabalhar com pessoas que gostam de fazer aquilo que estão ali para fazer. Não tão somente pelo dinheiro, tá? Porque quer ser diferente, quer fazer uma diferença na vida de alguém. É muito legal quando eu vejo as enfermeiras recebendo elogios, recebendo bilhetes, recebendo presente, sabe? Isso é muito legal. Hoje chegou um paciente, que também hoje eu vi pela primeira vez, eu fiquei conversando com a esposa dele, ele olhou para a nossa enfermeira, a Natália, ai, que bom, é você que eu quero. Olha que coisa legal. Ele só veio uma vez, já seria a segunda vez hoje, e ela atendeu ele na primeira vez. Então, a identificação desse paciente com a pessoa que atendeu, isso para a gente é prazeroso, sabe? Porque você não está lá pedindo para atender. Você está de corpo e alma e conhecimento. Não quero dizer ninguém, eu não quero dizer que enfermeira é herói, porque não somos. Não quero dizer que enfermeira é anjo, porque não somos anjos. Nós somos pessoas que estamos no lugar mostrando a nossa competência, mostrando o nosso trabalho, nossa cientificidade e fazendo aquilo que nós escolhemos fazer, que é cuidar do outro. Foi isso que nós escolhemos fazer. Entendeu? Então, quando é isso que eu gosto de vê-las fazer, porque isso me dá uma animação de cada vez mais que eu vejo, sabe, de animá-las, sabe, de dizer assim, está indo no caminho, vocês são pessoas jovens, né? Talvez eu passei por muitas coisas para chegar agora onde eu estou. Talvez elas não precisem passar tantas coisas, né? Porque eu acho que para nós, principalmente mentores, temos de ser exemplos em todos os sentidos. E queremos que todos sejam melhores do que nós, não é verdade? Né? Porque a gente vai conseguir isso, com certeza. Né? Que é isso que eu vejo hoje na enfermagem, sabe? Hoje eu estava procurando uma professora de história da enfermagem, não consegui ainda falar com ela, porque eu queria muito levar para o congresso, mas eu queria muito que ela falasse sobre, se você souber alguém desse tipo, dessa cabeça, tá, Marcelo? Quem é essa enfermagem da Flórice e quem é essa enfermagem de agora, nesse momento? Eu não quero que fale de anjo, eu não quero que fale de heróis, eu não quero que fale nada disso. Eu quero que fale de uma enfermagem que está acontecendo aqui e agora, numa realidade que a gente está tendo. Não é coincidência, mas eu assumi quarta-feira da semana passada, acho que eu nem falei isso para a Juliana, eu vou orientar uma dissertação de mestrado que é para falar sobre história da enfermagem. A enfermagem do ontem, a enfermagem do hoje e a enfermagem do amanhã. A gente vai fazer um estudo comparativo de narrativas de falas, de pessoas mesmo que vivenciaram a enfermagem antes, de 30 anos atrás, por exemplo, a enfermagem de hoje, e o que eles esperam da enfermagem do amanhã. Eu vou orientar uma mestranda sobre esse tema. Olha só, você quer falar nisso no congresso? Falo, com certeza, vai ser um Então, enorme... vou te botar. Porque, assim, eu não quero piegas, eu quero a realidade, sabe? Assim, aquilo que nós estamos sentindo em todos os sentidos, burnout, o Covid, sendo mal pagos, concorda? Né? Não a desvalorização porque você é desvalorizada, mas o olhar do outro, sabe? Te olhando e achar que você não merece ser bem pago. Tá me entendendo? Essa realidade é que eu quero. Eu não quero piegas. Ah, é anjo, ah, é herói. Não tem nada disso. Sabe? Existe uma profissão, não é? Existe uma profissão que está desmoronando. Está desmoronando. Se a gente hoje não se ater a algumas questões, não só nas universidades, no ensino, no próprio ego, na própria vaidade, na própria questão hoje de competência, na própria também, digamos, social, econômico, tudo, nós vamos desmoronar. Pode ter certeza. É verdade. Entendeu? O que a gente pode fazer para poder ajudar cada um? Gente, quando eu vejo hoje uma atenção primária pagar R$ 1.800 e ter gente ainda para trabalhar, isso é triste, mas a gente entende, as pessoas precisam trabalhar. Entendeu? Então, eu fico assim, imaginando o que nós podemos fazer como mentores para que essas pessoas se valorizem. Entendeu?
E essa é a enfermagem que eu quero. Eu quero enfermagem autônoma, uma enfermagem elegante, sabe? Uma enfermagem com competência, uma enfermagem que bata no peito e diz assim, olhando para o doutor, para qualquer outra pessoa, dizendo assim, somos iguais. Somos iguais. Temos competências diferentes, mas nós somos iguais. É isso que eu quero da enfermagem, sabe, Marcelo? Eu digo para Esse eles, olhar. discutir com eles, não é porque ele é médico, porque ele é fisioterapeuta, nós temos que discutir ciência. Nós temos Sim, ciência sim, para dar e vender, e a gente discute ciência, raciocínio clínico, e entender sim, que o saber dele complementa o meu saber, que o meu complementa o do outro, e todos esses saberes juntos são capazes de solucionar o problema de uma pessoa, de uma vida que está em vulnerabilidade, que está em nossas mãos. sim, Esse é o sim. papel, sabe? Mas a valorização, ela é individual. É você enxergar o valor que você tem e conseguir vender esse valor que você tem. E eu acho que só tem um caminho de valorização, só tem um caminho, que é o conhecimento, que é a educação, que é o saber. É o patrimônio que você constrói científico. E esse ninguém vai te roubar. Sim, é o que eu digo, né? Assim, hoje, quando eu me vejo, graças a Deus, eu não tenho nenhum problema com médico, mas nenhum, pelo contrário. Pelo contrário, sabe? Sou super respeitada, mas não foi uma coisa de uma hora para outra, não, Marcelo. Nada de uma hora São para outra. anos. Sabe? Foi uma queda que nós conquistamos, sabe? Nós conquistamos. Né? Quando eu vejo hoje médicos que eu conheço, que estão dentro de um padrão AA de competência de trabalho e me chamam para fazer alguma coisa, eu fico muito feliz porque eu não estou nem na frente nem atrás, eu estou do lado, Passado. sabe? Eu estou do lado, sabe? Estamos do Então eu não me sinto nem. Estamos juntos por uma mesma questão, que é discutir e falar. Então, hoje, a questão dessa competência é que eu falo, gente, se você sabe, não que você vai fazer disso achando que é a melhor do mundo, né? Você faz uma pós e você já se acha a melhor do mundo. Seja ela em dermato, ou seja ela em estômago, sou a melhor do mundo. Gente, nada é a melhor do mundo. Nada é melhor do mundo. Tem coisas que você tem de dividir com o outro, e uma delas é a ferida. Não tem como você pensar que você é a melhor do mundo, que você vai cuidar sozinho. Não vai. Sabe? São coisas que a gente, primeiro. E eu vejo também, Marcelo, uma coisa aí, Ju, uma coisa que é muito interessante. Por exemplo, a gente vai ter o congresso agora, né? O congresso é um congresso que no ano retrasado, 2022, tiveram 3.800 pessoas. Foi o menor número de profissionais que eu tive. E quando nós abrimos para a estética, né, que eu fui chamada no COFEM para poder fazer a câmara técnica, fazer parte lá, eu fui muito clara e disse assim, gente, eu gosto de feridas, mas eu conheço uma pessoa que adora estética e que é uma pessoa competente para isso. Mas, se a sociedade fizer parte disso aqui, nós só vamos fazer aquilo que o COFEM determine nos aspectos éticos e legais. Não é, isso não quer dizer que eu não acho que a enfermagem não tenha competência, tá? Eu acho que a gente faz muitas coisas em termos de, principalmente, de ser invasivas, né? E de cuidar de um paciente sozinho na terapia intensiva já é uma responsabilidade muito grande. E aí, quando a Rose veio e que nós tivemos o primeiro congresso, eu falei para a Rose, nossa, estou gastando muito nesse congresso, não vai dar ninguém. Marcelo, você esteve no congresso, Juliana, teve? Não, né? Sim, No ano tava lá. 2022? Você teve? Uhum, Quando eu tava. Uhum. vi a quantidade de gente na estética, porque eu sempre falei, tudo que for para a enfermagem, eu estou aberta para ajudar a fazer. Tanto que eu tive de mudar o estatuto da área de feridas, continuamos ferida, porque cicatrização, quando a gente falava de estética, era cicatrização, não era para trabalhar com estética. Né? Eu achava isso tão longe para nós, enfermeiros, mas tão longe. Né? E aí, quando tivemos de mudar esse estatuto, mudamos esse estatuto, e hoje a Rose sabe, não há, acho que o enfermeiro tem competência para muitas coisas, mas antes de qualquer coisa, precisa estudar, precisa aprender. O enfermeiro acha que fazer botox é um curso de 2 dias, sabe? O enfermeiro acha que fazer uma anestesia é um curso de um dia. O enfermeiro acha que fazer sutura é um curso de 3 dias. Gente, parem e pensem. Tem de estudar, tem de dar tempo para isso amadurecer. Não estou falando de competência, eu estou falando de maturidade de conhecimento, sabe? Então, isso me deixa apavorado.
E quando veio o congresso lá de estética, e que eu vi a quantidade de gente na estética, eu cheguei para a Rose e pedi desculpa, né? Rose, me desculpa, eu não imaginava que o negócio fosse tanto assim. E foi fantástico o congresso. Mas a gente precisa de cientificidade também, é o que eu falo para a Rose. Sabe quando a sociedade de dermato vai nos entender, vai olhar para a gente, vai nos respeitar? Quando tiver protocolos, quando tiver manuais, quando tiver respeito por aquele conhecimento. Enquanto nós estivermos fazendo e a gente não faz nada de escrito, ninguém vai nos respeitar. Então, a gente tem que mudar o discurso. Né? A gente realmente, na hora que a gente escrever, a gente vai ter como falar. Na hora que você não escreve, você não tem como falar. E aí, ver o que está acontecendo. Eu digo assim, não dá para a gente ser enfermeiro só do fazer, né? Não, Tem que ser enfermeiro é isso aí. do escrever e do comprovar cientificamente. Do comprovar. A gente tem que É isso aí. Esse é o grande desafio. Mas, Mara, assim, ó, eu estou lisonjeado. Juliana não é diferente, com toda certeza. Estamos agraciados pela sua, assim, o seu, né, dispor o seu tempo de estar aqui com a gente. Mostra, de fato, que ainda é possível acreditar na enfermagem, porque você é uma enfermeira de sucesso, uma enfermeira de muito valor e que continua lutando pelos ideais da enfermagem, que continua acreditando na profissão e que continua muito preocupada com a qualidade da enfermagem que está sendo praticada no Brasil, né? E eu acho que isso é muito, muito valoroso para a gente, que faz a gente refletir, sabe? Que a gente conquistou muita coisa, mas ainda tem muito o que conquistar, né? Ainda tem muito espaço que a gente tem que desbravar, que a gente tem que tomar conta, que a gente tem que chamar de nosso. E os que a gente já chama de nosso, a gente tem que estar lá supervisionando, fazendo todo dia ser diferente, porque eu sempre digo, só puxam o tapete de quem deixa a ponta do tapete descoberta, né? E se a gente deixar descoberta, tá ligado no automático, nas tarefas, somente no fazer, vem uma outra ciência, vai lá e estuda a nossa evidência e tira isso da gente. Às vezes eu fico preocupado e penso assim, porque agora o pessoal da fisioterapia está fazendo curativo, porque agora o pessoal da fono está fazendo laser. Gente, se preocupem com o quadrado de vocês, deixem o quadrado do outro. Se ele está fazendo o laser, é porque você não está fazendo o seu com competência. Você está dando brechas para venha fazer o seu. Quando você faz com perfeição, quando você faz com excelência, você não dá margem para ninguém vir fazer. Então, eu acho que esse é o maior recado que a gente deixa. E, Mara, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Conte comigo em 2024. Não, você já vai estar falando sobre isso, que acho que é um tema que tem de causar reflexão mesmo, Marcelo. Não adianta você ir para um congresso e ter cientificidade se você não tiver usuar, ou, digamos, utilizar aquilo que você ouviu. Eu acredito em congresso dessa forma, que você pense, que você reflita. E, para isso, eu já aproveito e convido, né? Dia 26 a 29 de novembro, em Salvador, naquela terra muito chata, né? Na Bahia, né? Muito chata, né? A gente espera aí uns 4.000 pessoas. A gente vai ter, no dia 27 e 28, os eventos paralelos, né? Que vão ser o terceiro simpósio de plantas medicinais e fitoterapia. Vamos ter um projeto chamado Feridas Pretas. Vamos ter o primeiro simpósio dos cuidados de pele negra. Segundo fórum de úlcera vasculogênica. Terceiro fórum de cuidados de anemia falciforme com o grupo do Ministério da Saúde. E vamos ter um encontro de interligas. Fora a questão do próprio congresso pela Sobenf, a estética também pela Sobenf, e vamos ter o grupo da Silauê, que você já conhece muita gente, aqui no Brasil também, que é a Sociedade Ibero-Latino-Americana. E a prova de título, né? Para quem quiser fazer tanto de estética como também de feridas. Tá? E a gente está trabalhando muito, Marcelo, para que esse congresso seja mais um sucesso, que a gente faz com muito carinho, com muita reflexão também, por isso que a gente tem temas muito diferentes para que a gente possa pensar. Eu acho que isso que é importante. Sair de um congresso com cientificidade, com técnica, mas também refletir onde é o nosso lugar, o que nós estamos fazendo aqui e por que eu sou enfermeiro ou enfermeira, antes de qualquer coisa. Exatamente. Amiga, conte comigo sempre, tudo para ajudar no congresso, você sabe que eu sempre estou disponível, na prova de títulos, o que for preciso eu vou estar à disposição, como avaliador de trabalho, moderador de mesa, conferencista, palestrante. Você sabe que eu sou 1001 utilidades, não tenho medo do trabalho.
E a gente Vou Ver se a contar. gente vai estar de novo com a Educa Moving, né? Que a gente tava no último com a Sim, Educa Moving, que bombou lá. Voltar estarei lá que com a Educa. legal. Cabeças pensantes, mentes brilhantes. É isso aí. Muito obrigada, Mara, por ter participado. Nossa, foi assim magnífico. Foi muito aprendizado hoje. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. Obrigada, viu? Até outro com tempo. Tá. certeza. Uma boa noite, fiquem com Boa Deus, noite. uma boa Tchau, tchau. Tchau, tarde. gente. Obrigada. Nada.